Ela estava de uniforme limpando o escritório dele quando encontrou aqueles papéis. E o que descobriu ia colocar o milionário na cadeia. Letícia Silva estava de joelhos no chão do escritório de Eduardo Monteiro, passando o pano nas gavetas abertas da mesa de mogno quando viu os papéis. Eram documentos espalhados, alguns ainda úmidos de café que ele tinha derrubado na pressa de sair para uma reunião. Ela pegou os papéis para secar quando uma linha chamou sua atenção. Transferência irregular de 2,3 milhões. O coração dela disparou. 8 anos trabalhando como faxineira naquela empresa de construção e ela nunca tinha visto nada parecido. Mas o que mais a assustou não foi o valor, foi o fato de reconhecer o número da conta. Era de uma empresa fantasma que ela já tinha visto em outros documentos que limpava toda semana. Letícia olhou ao redor do escritório luxuoso, com vista para toda a cidade. Eduardo Monteiro era dono da maior construtora do estado, um homem respeitado que aparecia nos jornais como exemplo de empresário íntegro. Mas aqueles papéis contavam uma história bem diferente. Ela fotografou os documentos rapidamente com o celular antes de organizá-los na mesa como se nada tivesse acontecido. As mãos tremiam quando guardou o aparelho no bolso do uniforme. Letícia sabia que tinha acabado de encontrar algo que podia destruir muitas vidas, incluindo a dela própria. Quando Eduardo voltou da reunião, 1 hora depois, ela ainda estava limpando o escritório. Ele entrou falando alto no telefone sobre contratos de obra pública, mas parou no meio da frase quando viu a mesa organizada. Letícia. A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Ela se virou fingindo surpresa. Sim, senhor Monteiro. Eduardo aproximou da mesa e verificou os papéis. Seus olhos percorreram cada documento, cada pasta, procurando sinais de que alguém tinha mexido em algo que não deveria. O silêncio pesado durou quase 1 minuto inteiro. Você viu alguma coisa aqui quando chegou? Só café derramado, senhor. Limpei tudo direitinho. A mentira saiu naturalmente, mas o coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eduardo a estudou por mais alguns segundos. Era um homem alto, de 50 e poucos anos, sempre bem vestido e com aquele ar de autoridade que fazia as pessoas baixarem a cabeça quando ele passava. Letícia tinha aprendido nos últimos 8 anos a se tornar invisível quando ele estava por perto. Tem certeza? Certeza, senhor. Ele assentiu devagar, mas algo na expressão dele tinha mudado. Uma desconfiança que não estava lá antes. Eduardo conhecia Letícia há anos, sabia que ela era discreta, confiável, que nunca dava problemas. Mas também sabia que ela não era burra como fingia ser. Letícia, você tem família? A pergunta veio do nada, carregada de uma ameaça sutil. Tenho minha filha, senhor, a Amanda, de 16 anos. É mesmo? E ela está bem na escola? O sangue de Letícia gelou. Por que ele estava perguntando sobre Amanda? Por que de repente mostrava interesse pela vida dela depois de 8 anos tratando ela como mobília? Está sim, senhor. Ótimo. Espero que continue assim. Eduardo se sentou na poltrona de couro atrás da mesa e abriu o laptop. Pode continuar seu trabalho. E Letícia? Se alguém te perguntar alguma coisa sobre o que vê aqui no escritório, você sabe o que responder, né? Não vejo nada, senhor. Só limpo. Exato. Boa moça. Letícia terminou a limpeza em silêncio, mas cada movimento era calculado. Ela conhecia Eduardo há tempo suficiente para saber quando ele estava nervoso, e agora ele estava muito nervoso. As mãos dele tremiam ligeiramente enquanto digitava, e ele verificava os documentos na mesa a cada poucos minutos. Quando saiu do escritório, Letícia foi direto ao banheiro feminino do andar e trancou a porta. Tirou o celular do bolso e olhou as fotos que tinha tirado. Mesmo na tela pequena, dava para ver números que não batiam, transferências suspeitas, contas em paraísos fiscais. O problema era que Letícia entendia exatamente o que estava vendo. O que Eduardo não sabia, o que ninguém na empresa sabia, era que antes de virar faxineira, ela tinha sido técnica em contabilidade. Tinha trabalhado em escritórios menores por anos, antes da vida desmoronar de uma vez só. O divórcio complicado, a luta pela guarda da Amanda, as dívidas que se acumularam, a depressão que a deixou sem energia para procurar trabalho na área. Quando finalmente se recuperou, já estava há 2 anos sem trabalhar em contabilidade
E ninguém queria contratar alguém com currículo desatualizado. O emprego de faxineira na construtora tinha sido uma salvação. Pagava pouco, mas era estável, tinha carteira assinada, plano de saúde. E Eduardo nunca prestava atenção nela, o que na época pareceu uma bênção. Agora percebeu que podia ser uma maldição. Letícia guardou o celular e voltou ao trabalho, mas sua mente estava acelerada. Ela sabia que tinha duas opções: fingir que não viu nada e continuar vivendo sua vida pequena, mas segura, ou fazer alguma coisa com aquela informação e arriscar tudo. O resto do dia passou devagar. A cada corredor que limpava, a cada escritório que organizava, Letícia pensava nos números que tinha visto. 2,3 milhões de reais. Não era um erro de digitação. Não era uma transferência legítima. Era dinheiro desviado de obras públicas, dinheiro que deveria estar construindo hospitais e escolas, mas estava indo para contas pessoais de Eduardo. Às 6 da tarde, quando terminou o expediente, Letícia passou pela recepção para bater o ponto. Márcia, a recepcionista, estava guardando as coisas para ir embora também. Ei, Letícia, o senhor Monteiro perguntou sobre você hoje. O estômago dela se apertou. Perguntou o quê? Queria saber há quanto tempo você trabalhas aqui, se você tem família, essas coisas. Achei estranho. Nunca vi ele se interessar pela vida dos funcionários. Deve ser para o relatório de fim de ano. Letícia mentiu. Pode ser, mas ele pareceu bem sério quando perguntou. Letícia forçou um sorriso e saiu do prédio, mas sabia que Eduardo estava investigando ela. E se ele descobrisse sobre seu passado em contabilidade, ia saber imediatamente que ela entendeu os documentos que viu. No ônibus para casa, olhando a cidade passar pela janela, Letícia tomou uma decisão. Não ia fingir que não viu nada. Não ia deixar um homem rico continuar roubando dinheiro público enquanto pessoas como ela mal conseguiam pagar as contas no fim do mês. Mas também não era burra. Se ia enfrentar Eduardo Monteiro, precisava fazer isso de forma inteligente, cuidadosa, protegendo Amanda acima de tudo. E precisava de mais evidências antes de dar qualquer passo. Quando chegou em casa, Amanda estava na sala estudando para uma prova de matemática. Era uma menina inteligente, responsável, que nunca deu trabalho. O maior medo de Letícia era que suas decisões pudessem prejudicar o futuro da filha. Oi, mãe. Como foi o trabalho? Normal, amor. Você já jantou? Fiz um sanduíche. Sobrou lasanha na geladeira se você quiser. Letícia beijou a testa da filha e foi para o quarto. Sentou na cama e olhou novamente as fotos no celular. Em uma vida anterior, ela teria sabido exatamente o que fazer com aquelas informações. Sabia a quem recorrer, conhecia os procedimentos legais, entendia como funcionava o sistema. Agora se sentia perdida, mas não podia desistir. Eduardo Monteiro ia descobrir que subestimou completamente a mulher que limpava seu escritório todos os dias. No dia seguinte, Letícia chegou ao trabalho com uma estratégia. Ia continuar sendo a faxineira invisível e confiável que sempre foi, mas ia usar essa invisibilidade a seu favor. Ia recolher mais evidências, documentar tudo, construir um caso sólido antes de agir. O primeiro teste veio logo cedo. Eduardo chegou ao escritório e a chamou assim que ela começou a limpeza. Letícia, preciso que você assine uns papéis. Ela o seguiu até a mesa, onde ele tinha preparado alguns documentos. Era um termo de confidencialidade, cheio de linguagem jurídica complicada, mas que basicamente dizia que ela se comprometia a não revelar nada que visse ou ouvisse no trabalho. É só protocolo, Eduardo explicou, oferecendo uma caneta. Todos os funcionários de limpeza vão assinar. Letícia leu o documento rapidamente, sua formação em contabilidade a ajudando a entender as cláusulas. O contrato incluía multas pesadas por quebra de confidencialidade e até mesmo cláusulas que permitiriam demissão por justa causa. Posso levar para casa para ler com calma? Ela perguntou. A expressão de Eduardo endureceu. É melhor assinar agora. Como falei, é só protocolo. Claro, senhor Monteiro. Só quero ter certeza de que entendo tudo direitinho. Eduardo a observou assinar o documento procurando sinais de nervosismo ou hesitação. Letícia manteve a mão firme e a expressão neutra, mas por dentro estava calculando cada movimento. Pronto, ela disse devolvendo a caneta. Posso continuar a limpeza? Pode.
E Letícia, lembre-se do que conversamos ontem. Discrição é muito importante neste trabalho. Sempre fui discreta, senhor. Quando Eduardo saiu para outra reunião, Letícia se aproximou da mesa dele. Desta vez não havia documentos espalhados, mas ela sabia onde procurar. Durante 8 anos limpando aquele escritório, tinha memorizado cada gaveta, cada pasta, cada esconderijo. Encontrou o que procurava na gaveta inferior esquerda, atrás de uma pasta de contratos antigos. Eram extratos bancários de 3 contas diferentes, todas mostrando movimentações suspeitas nos últimos 6 meses. Os valores eram astronômicos, e todos relacionados a obras que ela reconhecia dos jornais. Fotografou tudo rapidamente e colocou os papéis de volta exatamente onde estavam. Mas quando se virou para continuar a limpeza, Eduardo estava parado na porta, observando ela. "Esqueci uma pasta", ele disse, caminhando lentamente em direção à mesa. O coração de Letícia quase parou, mas ela continuou passando o pano na estante como se nada tivesse acontecido. "Precisa que eu saia, senhor?" "Não precisa." Eduardo abriu a gaveta que ela tinha acabado de fechar e pegou uma pasta qualquer, mas seus olhos nunca saíram de Letícia. "Aliás, como vai sua filha? Amanda, né?" "Vai bem, obrigada por perguntar." 16 anos, idade difícil, muitas tentações, muitas decisões importantes pela frente. A ameaça estava clara agora. Eduardo não estava apenas desconfiado, estava mandando um recado direto. Mexer com ele significava colocar Amanda em risco. A Amanda é uma boa menina, nunca me deu trabalho. Que bom, espero que continue assim. Eduardo voltou para a porta, mas parou mais uma vez. "Letícia, você tem conta no banco? Para depósito do salário?" "Tenho sim, senhor." "Ótimo. Estava pensando em dar um bônus para os funcionários mais dedicados. Você trabalha aqui há 8 anos, sempre foi confiável. Merece um reconhecimento." Ele tirou a carteira do bolso e contou 10 notas de R$100. "Isso é para você. Um agradecimento pela dedicação." Letícia olhou para o dinheiro, sabendo exatamente o que ele representava. Não era um bônus, era uma propina. Um teste para ver se ela podia ser comprada. "Senhor Monteiro, isso não é necessário. Só estou fazendo meu trabalho." "Eu insisto. Você merece." Letícia pegou o dinheiro, mas não guardou no bolso. "Muito obrigada, senhor. Vou guardar para a faculdade da Amanda." A menção à faculdade foi intencional. Era uma forma de mostrar que ela tinha planos, ambições, que não era apenas uma faxineira sem perspectivas. Eduardo captou a mensagem. Faculdade é caro mesmo. Felizmente, existem formas de conseguir recursos extras para quem sabe ser cooperativa. "Sempre fui cooperativa, senhor." "Ótimo. Então não vamos ter problemas." Quando Eduardo finalmente saiu, Letícia guardou o dinheiro no bolso com nojo. Sabia que aceitar tinha sido arriscado, mas precisava manter as aparências enquanto juntava mais evidências. O resto da manhã passou sem incidentes, mas Letícia podia sentir que estava sendo observada. Eduardo passava pelo corredor mais vezes que o normal, sempre encontrando desculpas para verificar o que ela estava fazendo. Na hora do almoço, em vez de ir para a sala dos funcionários, Letícia desceu para o subsolo onde ficava o arquivo morto da empresa. Usando sua chave de funcionária, entrou na sala empoeirada onde ficavam guardados documentos antigos. Lá, no meio de centenas de caixas de arquivo, começou a procurar padrões. Contratos de obras públicas dos últimos 5 anos, relatórios financeiros, correspondências com órgãos governamentais. Era um trabalho minucioso, mas sua formação em contabilidade a ajudava a identificar irregularidades rapidamente. Em uma hora de pesquisa, encontrou evidências de pelo menos 8 esquemas diferentes de superfaturamento e desvio de verbas. Tudo muito bem organizado, muito sofisticado, mas com padrões claros para quem sabia onde procurar. O mais chocante era a duração do esquema. Pelos documentos que encontrou, Eduardo vinha desviando dinheiro público há pelo menos 7 anos. Milhões e milhões de reais que deveriam ter sido usados em hospitais, escolas, estradas, mas que foram parar em contas pessoais dele e de outros executivos da empresa. Letícia fotografou os documentos mais importantes e voltou para o andar principal bem na hora de terminar o horário de almoço. Ninguém tinha notado sua ausência, mas Eduardo estava no elevador quando ela chegou.
Onde você estava? A pergunta veio direta, sem preâmbulos. Almocei na lanchonete da esquina, senhor. Demorei um pouco porque estava cheio. Eduardo a estudou por alguns segundos. Entendi. A partir de hoje, prefiro que você almoce aqui mesmo na empresa. É mais seguro. Claro, senhor. Quando chegaram ao andar do escritório, Eduardo fez questão de caminhar ao lado dela até a sala dele. Era uma demonstração clara de controle, uma forma de mostrar que estava de olho nela. Letícia, espero que tenha gostado do bônus de hoje de manhã. Gostei muito, senhor. Muito obrigada. Ótimo. Porque tenho uma proposta para você. Eles pararam na porta do escritório. Eduardo abriu e fez sinal para ela entrar. Letícia hesitou por um segundo, sabendo que estava prestes a entrar numa situação perigosa. Sente-se, Eduardo disse, apontando para a cadeira na frente da mesa. Era a primeira vez em 8 anos que ele a convidava para sentar em sua presença. Letícia sabia que a conversa que estava por vir ia mudar tudo. Letícia, você é uma funcionária exemplar. Discreta, confiável, dedicada. São qualidades raras hoje em dia. Obrigada, senhor. Por isso quero oferecer a você uma oportunidade especial. Um trabalho extra, fora do horário normal, que pode render uma renda significativa para você e sua filha. Eduardo abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. R$ 5.000 por mês, além do seu salário normal. Tudo o que precisa fazer é manter os olhos fechados para certas questões administrativas que não são da sua conta. Letícia olhou para o envelope, fingindo considerar a proposta. Que tipo de questões, senhor? Coisas complexas, relacionadas a negócios que você não entenderia mesmo. O importante é que algumas informações que você pode ter visto aqui no escritório precisam permanecer absolutamente confidenciais. Eu sempre fui discreta, senhor Monteiro. Eu sei, mas agora estou oferecendo uma compensação por essa discrição. R$ 5.000 por mês é muito dinheiro para uma família como a sua. Daria para pagar uma faculdade particular para Amanda, para vocês se mudarem para um apartamento melhor. A oferta era tentadora, e Eduardo sabia disso. R$ 5.000 mensais representavam mais que o dobro do salário de Letícia. Era dinheiro suficiente para mudar completamente a vida dela e da filha. Posso pensar um pouco, senhor? A expressão de Eduardo endureceu ligeiramente. Claro. Mas não demore muito para decidir. Oportunidades como essa não aparecem sempre. Letícia se levantou para sair, mas Eduardo a parou mais uma vez. Ah, e Letícia, só para deixar claro, essa proposta tem prazo de validade. Se você recusar, ou se por algum motivo quebrar nossa confiança, as coisas podem ficar complicadas para você aqui na empresa. A ameaça estava explícita agora. Eduardo não estava apenas oferecendo dinheiro, estava fazendo chantagem. Aceitar significava se tornar cúmplice. Recusar significava arriscar o emprego e provavelmente enfrentar consequências piores. Entendi, senhor Monteiro. Ótimo. Espero sua resposta até amanhã. Letícia saiu do escritório com as pernas bambas. A situação tinha escalado muito rapidamente. Em menos de 2 dias, ela tinha saído de funcionária invisível para alvo direto de Eduardo. E agora ele estava forçando ela a escolher entre ser cúmplice ou inimiga. Mas ele tinha cometido um erro. Ao oferecer propina e fazer ameaças explícitas, Eduardo tinha dado a Letícia evidências de crime que não dependiam de documentos roubados ou invasão de privacidade. Era a palavra dela contra a dele, mas agora ela tinha razões legítimas para procurar ajuda. O resto da tarde passou em tensão silenciosa. Eduardo circulava pela empresa como um predador, sempre encontrando desculpas para passar perto de Letícia. Outros funcionários começaram a notar que algo estava diferente, mas ninguém se atrevia a perguntar. Às 6 da tarde, quando bateu o ponto para sair, Letícia sabia que tinha até o dia seguinte para tomar a decisão mais importante da sua vida, e já sabia qual seria sua resposta. Letícia acordou às 5 da manhã, 2 horas antes do despertador. Havia passado a noite inteira pensando na proposta de Eduardo, analisando cada palavra, cada ameaça disfarçada de oportunidade. Quando finalmente conseguiu dormir algumas horas, sonhou com dinheiro sujo e documentos que pegavam fogo em suas mãos. Preparou o café em silêncio para não acordar Amanda, mas sua filha apareceu na cozinha ainda de pijama, os cabelos bagunçados do sono. Mãe, você está bem? Ouvi você se mexendo a noite toda.
Só insônia, amor. Volta para a cama, ainda é cedo. Amanda se sentou à mesa da cozinha e observou o rosto cansado da mãe. Aos 16 anos, ela já tinha aprendido a ler as expressões de Letícia melhor que qualquer pessoa. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Letícia hesitou, servindo café para as duas. Por alguns segundos, pensou em contar tudo para Amanda. Sua filha era madura, inteligente, merecia saber que decisões importantes estavam sendo tomadas. Mas depois lembrou das ameaças sutis de Eduardo sobre a idade perigosa dos 16 anos. Nada demais, só mudanças na empresa. Que tipo de mudanças? Reorganização. Podem mudar meu horário, meu setor. Não era mentira completa, mas também não era a verdade. Letícia sabia que nas próximas horas sua vida profissional ia mudar drasticamente, de uma forma ou de outra. Mãe, se precisar trocar de emprego, eu posso conseguir um trabalho de meio período. Tem várias lojas no shopping contratando. O coração de Letícia se apertou. Amanda sempre foi assim, pronta para sacrificar os próprios sonhos pela família. Era exatamente por causa dela que Letícia não podia aceitar ser cúmplice de Eduardo, mas também era por causa dela que tinha tanto medo das consequências. Não precisa se preocupar com isso. Sua única responsabilidade é estudar e passar no vestibular. Mas se as coisas ficarem difíceis, as coisas não vão ficar difíceis. Letícia mentiu, beijando a testa da filha. Agora vai se arrumar para a escola. Durante o trajeto de ônibus para o trabalho, Letícia ensaiou mentalmente a conversa que teria com Eduardo. Tinha decidido recusar a proposta, mas precisava fazer isso de forma inteligente, sem provocar uma reação violenta imediata. Chegou à empresa 15 minutos mais cedo que o normal e foi direto para o arquivo morto. Precisava de mais evidências antes do confronto, algo que pudesse usar como proteção se as coisas saíssem do controle. Desta vez, procurou especificamente por correspondências entre Eduardo e funcionários públicos. Em uma caixa de 2018, encontrou algo que fez seu sangue gelar. E-mails impressos mostrando negociação direta de propinas com um secretário municipal de obras. As mensagens eram claras, detalhadas, incluíam valores específicos e cronogramas de pagamento. Eduardo não apenas desviava dinheiro público, mas comprava diretamente funcionários do governo para facilitar os esquemas. Fotografou tudo e subiu para começar o expediente normal. Eduardo ainda não havia chegado, mas ela sabia que ele apareceria cedo para ouvir sua resposta. Letícia? Márcia, a recepcionista, a chamou quando ela passou pela entrada. O senhor Monteiro deixou recado para você ir direto ao escritório dele quando chegasse. Obrigada, Márcia. Letícia subiu as escadas devagar, cada degrau a levando mais perto da confrontação que mudaria tudo. Quando chegou ao escritório, Eduardo estava ao telefone, mas fez sinal para ela entrar e sentar. Não, precisa ser hoje. Não aceito atrasos nesse projeto. Eduardo falava com alguém sobre cronograma de obras, mas seus olhos estavam fixos em Letícia. Depois conversamos melhor. Tenho uma reunião importante agora. Ele desligou o telefone e se recostou na poltrona de couro, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Letícia, espero que tenha tido uma noite tranquila para pensar na nossa conversa. Tive sim, senhor Monteiro. Ótimo. E qual foi sua conclusão? Letícia respirou fundo, lembrando de todas as técnicas de negociação que tinha aprendido quando trabalhava em contabilidade. A primeira regra era nunca mostrar fraqueza ou desesperação. Senhor Monteiro, agradeço muito a confiança e a oferta, mas prefiro manter apenas meu trabalho normal. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eduardo a observava com uma intensidade que fazia ela querer se esconder, mas Letícia manteve o olhar firme. Entendo. Eduardo disse finalmente. Posso perguntar por quê? Prefiro não me envolver em questões que não entendo bem. Como o senhor disse, são assuntos complexos demais para mim. Mas R$ 5.000 por mês fariam uma grande diferença na sua vida. Fariam sim. Mas prefiro ganhar meu dinheiro de forma simples, fazendo o trabalho que sei fazer bem. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, as mãos nas costas. Era uma posição que ele sempre assumia quando estava elaborando estratégias. Letícia sabia disso depois de anos observando ele trabalhar. Letícia, você me conhece há 8 anos. Sabe que sou um homem justo, que cuido bem dos meus funcionários. Mas também sabe que não gosto de ser contrariado.
Nunca contrariei o senhor, senhor Monteiro. Sempre fiz meu trabalho direitinho. É verdade. Mas agora estou oferecendo algo especial, e você está recusando. Isso me deixa preocupado. Preocupado com o quê? Eduardo se virou para encará-la. Preocupado com sua lealdade. Se você não quer aceitar minha generosidade, talvez seja porque tem outros planos. Outros compromissos. A acusação estava clara. Eduardo estava sugerindo que ela podia ter intenções de usar as informações que viu contra ele. Senhor Monteiro, minha única lealdade é com meu trabalho e minha filha. Não tenho outros planos além de ganhar meu salário honestamente. Espero que seja verdade. Porque, como disse ontem, quebrar minha confiança pode ter consequências graves. Letícia se levantou da cadeira sabendo que a conversa estava chegando ao fim. Posso voltar ao meu trabalho normal? Pode. Mas Letícia... Eduardo voltou para trás da mesa e abriu uma gaveta. Já que você recusou minha proposta de trabalho extra, vou ter que fazer alguns ajustes na sua função. Ele tirou da gaveta uma folha de papel oficial da empresa. A partir de hoje, você será transferida para a limpeza do depósito e dos banheiros do subsolo. Seu horário também vai mudar, das 5 da manhã às 2 da tarde. Letícia sentiu o estômago afundar. 5 da manhã significava pegar o primeiro ônibus às 4, chegar em casa quando Amanda ainda estava na escola. Era um horário impossível para uma mãe solteira, e Eduardo sabia disso. Senhor Monteiro, esse horário vai ser muito difícil para mim. Tenho que levar minha filha na escola. Infelizmente, são as necessidades da empresa. Você pode se adaptar ou procurar outro emprego. A chantagem era clara agora. Eduardo estava usando o poder dele para tornar a vida dela inviável, forçando-a a pedir demissão ou aceitar a proposta corrupta. Quando começa essa mudança? Hoje mesmo. Márcia tem as chaves do subsolo e sua nova lista de tarefas. Letícia assentiu e se dirigiu à porta, mas parou quando ouviu a voz de Eduardo mais uma vez. Ah, e Letícia, o depósito é um lugar isolado, sem câmeras. Perfeito para quem gosta de privacidade, mas também perigoso para quem anda onde não deve. A ameaça foi dita com um tom casual, quase amigável, mas o significado era cristalino. Eduardo estava mandando um recado. Se ela continuasse investigando, as consequências seriam físicas. Letícia desceu para a recepção com as pernas tremendo. Márcia a recebeu com um olhar de pena e entregou um molho de chaves e uma lista de tarefas. Sinto muito, Letícia. Não sei o que aconteceu, mas o senhor Monteiro parecia bem irritado quando passou essas instruções. Não tem problema. Trabalho é trabalho. Mas quando leu a lista de tarefas, Letícia percebeu que Eduardo tinha criado um trabalho impossível. Limpar todo o subsolo, incluindo depósitos que não eram usados há anos, organizar arquivos mortos, limpar banheiros que praticamente ninguém usava. Era trabalho para 3 pessoas, não uma. Desceu para o subsolo carregando os produtos de limpeza e encontrou um ambiente completamente diferente do resto da empresa. Era úmido, mal iluminado, com cheiro de mofo e abandonado. As salas estavam cheias de caixas empoeiradas, móveis velhos, equipamentos quebrados. Mas conforme explorava o subsolo, Letícia percebeu algo interessante. Ali estavam guardados documentos muito mais antigos que os do arquivo oficial. Contratos de obras de 10, 15 anos atrás. Correspondências que nunca deveriam ter saído dos cofres da empresa. Era como se Eduardo tivesse criado um arquivo paralelo, escondido, onde guardava os registros mais comprometedores dos seus negócios. E agora, ironicamente, tinha colocado Letícia para trabalhar exatamente onde ela teria acesso às evidências mais devastadoras. Durante a manhã, intercalando limpeza com investigação, Letícia descobriu um padrão sistemático de corrupção que remontava ao início da carreira empresarial de Eduardo. Não eram casos isolados de desvio de verba. Era uma operação criminal sofisticada, envolvendo dezenas de empresas fantasma, centenas de funcionários públicos, milhões de reais em propinas. Mas o que mais a chocou foi descobrir que Eduardo não agia sozinho. Entre os documentos, encontrou evidências de que outros empresários da cidade participavam do esquema. Nomes importantes, pessoas respeitadas, famílias tradicionais. Era uma rede de corrupção que ia muito além de uma construtora.
Às 10 da manhã, quando parou para beber água, Letícia ouviu passos descendo a escada do subsolo. Era Carlos, o supervisor de obras, um homem na casa dos 50 que sempre foi educado com ela. Letícia, o que você está fazendo aqui embaixo? Fui transferida. Agora limpo o subsolo. Carlos franziu a testa, claramente surpreso. Transferida? Por quê? Você sempre foi exemplar lá em cima. Reorganização da empresa. Que estranho. O Sr. Monteiro nunca se importou com a limpeza do subsolo. Faz anos que ninguém vem aqui. Carlos olhou ao redor, observando as caixas de arquivo que Letícia tinha começado a organizar. Deixa eu te ajudar com isso. Algumas dessas caixas são pesadas demais. Enquanto ele a ajudava a mover uma caixa particularmente pesada, Carlos baixou a voz. Letícia, entre nós, você fez alguma coisa que irritou o patrão? Por que pergunta? Porque toda vez que alguém é mandado para o subsolo, é porque caiu na lista negra dele. É uma forma de fazer a pessoa pedir demissão. E já aconteceu antes? Algumas vezes. Funcionários que fizeram perguntas demais que viram coisas que não deviam. Carlos parou de falar e olhou ao redor, como se temesse ser ouvido. Letícia, você é uma boa pessoa. Se o Sr. Monteiro está te pressionando, talvez seja melhor procurar outro emprego. Não posso simplesmente largar tudo. Tenho uma filha para criar. Eu entendo, mas cuidado. O Sr. Monteiro não gosta de funcionários que sabem demais. Depois que Carlos saiu, Letícia ficou pensando na conversa. Aparentemente, Eduardo tinha um histórico de pressionar funcionários que se tornavam inconvenientes. E ela acabara de entrar nessa categoria. Mas em vez de se intimidar, Letícia decidiu acelerar sua investigação. Se Eduardo queria se livrar dela, significava que ela estava no caminho certo. E se ele achava que mandar ela para o subsolo seria um castigo, tinha se enganado completamente. Durante o resto da manhã, Letícia trabalhou com eficiência dobrada. Limpava rapidamente cada área e depois se concentrava em fotografar documentos. Descobriu contratos superfaturados, notas fiscais falsas, comprovantes de pagamentos a funcionários públicos. Mas a descoberta mais importante veio quando encontrou um cofre pequeno escondido atrás de uma estante de arquivos. Estava aberto, aparentemente esquecido há anos, contendo pendrives e HDs externos. Letícia conectou um dos pendrives no seu celular usando um adaptador que Amanda tinha lhe dado. O dispositivo continha centenas de arquivos, planilhas detalhadas de pagamentos ilícitos, fotos de documentos oficiais, até mesmo gravações de áudio de conversas comprometedoras. Era um arquivo completo de toda a operação criminosa de Eduardo. Provavelmente seu seguro de vida contra parceiros que pudessem traí-lo, mas que agora estava nas mãos de uma faxineira determinada a fazer justiça. Quando subiu para almoçar, às 2 da tarde, já que agora seu expediente terminava mais cedo, Letícia se sentia uma pessoa completamente diferente. Não era mais a funcionária assustada que tinha descoberto alguns documentos comprometedores. Era uma mulher com evidências concretas de crimes que podiam derrubar alguns dos homens mais poderosos da cidade. Na recepção, Márcia a parou com uma expressão preocupada. Letícia, o Sr. Monteiro quer falar com você antes de você ir embora. O estômago de Letícia se apertou. Será que Eduardo desconfiava que ela tinha encontrado o arquivo do subsolo? Ou era apenas mais uma sessão de intimidação? Ele está no escritório? Está. E tem outras pessoas com ele. Homens de terno que eu nunca vi antes. Letícia subiu as escadas sabendo que estava caminhando direto para uma armadilha. Mas agora tinha cartas na manga que Eduardo nem imaginava. Se ele quisesse jogar pesado, ela estava pronta para a guerra. Bateu na porta do escritório e ouviu a voz de Eduardo mandando entrar. Quando abriu a porta, encontrou 3 homens além do patrão. Eram tipos bem vestidos, mas com cara de quem não trabalhava em escritório. Tinham o ar perigoso de quem resolvia problemas de forma não convencional. Letícia, estes são meus consultores de segurança, Eduardo disse sem se levantar da cadeira. Estavam me ajudando a investigar algumas inconsistências na empresa. Inconsistências? Letícia perguntou, fingindo não entender. Vazamento de informações confidenciais. Alguém tem acessado documentos que não deveria, fotografado materiais sigilosos. Eduardo se levantou e caminhou lentamente em direção a ela. Você saberia me dizer quem poderia estar fazendo isso? Era uma pergunta perigosa,
carregada de acusações diretas. Letícia sabia que sua resposta determinariam o rumo da conversa. Não faço ideia, Sr. Monteiro. Eu só limpo o que me mandam limpar. Um dos homens de terno se aproximou, tirando um telefone do bolso. Senhorita Silva, este é seu celular. Letícia reconheceu o aparelho imediatamente. Era idêntico ao seu, mesmo modelo, mesma cor. Por um segundo, seu coração disparou pensando que eles tinham confiscado seu telefone verdadeiro. Parece com o meu, ela respondeu cautelosamente. Encontramos este celular no subsolo hoje de manhã. Estava conectado ao computador do arquivo, baixando documentos sigilosos da empresa. Era uma armação óbvia. Eduardo tinha plantado um celular idêntico ao dela para incriminá-la, mas Letícia percebeu que ele tinha cometido um erro. Se eles tinham encontrado o celular conectado ao computador, significava que sabiam exatamente onde estavam os documentos mais comprometedores. Não é meu celular, ela disse com firmeza. O meu está aqui. Tirou o aparelho do bolso e mostrou para eles. Eduardo examinou os dois telefones, claramente irritado por ela ter desmascarado a armação tão rapidamente. Mesmo assim, é uma coincidência estranha. Alguém com acesso ao subsolo estava roubando informações. E você é a única funcionária que trabalha lá agora. Senhor Monteiro, várias pessoas têm chave do subsolo. Carlos estava lá hoje de manhã me ajudando. Técnicos de manutenção descem sempre. Qualquer pessoa poderia ter feito isso. Um dos homens de terno sussurrou algo no ouvido de Eduardo, que assentiu gravemente. Letícia, meus consultores acham que seria melhor você tirar alguns dias de folga. Para reflexão. Sem vencimento, é claro. Era outra forma de pressão. Eduardo estava suspendendo ela sem salário para forçá-la a ceder ou desistir do emprego. Por quanto tempo? Até resolvermos essa questão de segurança. Pode ser uma semana, pode ser um mês. Depende da sua cooperação. Letícia olhou para os 4 homens ao redor dela e tomou uma decisão. Não ia mais fingir ser a faxineira submissa e assustada. Era hora de mostrar quem ela realmente era. Senhor Monteiro, preciso esclarecer algumas coisas. Primeiro, não roubei nenhum documento da empresa. Segundo, se estão me acusando de crime, quero um advogado presente. Terceiro, suspensão sem vencimento por acusações sem prova é assédio moral, e vou procurar meus direitos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo e seus capangas claramente não esperavam que ela conhecesse seus direitos legais ou tivesse coragem de enfrentá-los diretamente. Você parece conhecer muito sobre leis trabalhistas para uma faxineira, um dos homens de terno comentou. Conheço meus direitos e sei quando estão sendo violados. Eduardo se aproximou dela, o rosto vermelho de raiva. Letícia, você está cometendo um erro grave, muito grave. O erro grave é tentar me intimidar com acusações falsas. Se querem me demitir, demitam. Mas vão ter que pagar todas as verbas rescisórias e explicar o motivo para o Ministério do Trabalho. Letícia se dirigiu à porta, mas Eduardo a segurou pelo braço. Não terminamos nossa conversa. Tire a mão de mim. A voz dela saiu fria, autoritária, completamente diferente do tom submisso que Eduardo estava acostumado a ouvir. Eduardo soltou o braço dela, mas seus olhos brilhavam de fúria. Você vai se arrepender dessa atitude. Já me arrependo de ter trabalhado 8 anos para um homem como o senhor. Letícia saiu do escritório e desceu as escadas rapidamente, sabendo que tinha acabado de declarar guerra aberta contra Eduardo Monteiro. Mas também sabia que agora tinha munição suficiente para lutar de igual para igual. No ônibus para casa, olhando a cidade passar pela janela, Letícia tomou a decisão final. Não ia mais tentar resolver aquilo sozinha. Era hora de procurar ajuda oficial, de transformar todas aquelas evidências em um caso legal sólido. Eduardo Monteiro achava que estava lidando com uma faxineira assustada. Estava prestes a descobrir que tinha subestimado completamente a mulher que limpava seu escritório todos esses anos. A guerra tinha começado, e Letícia Silva estava pronta para lutar. Letícia chegou em casa às 3 da tarde e encontrou Amanda estudando na sala. Sua filha levantou os olhos dos livros e imediatamente percebeu que algo estava errado. Mãe, por que chegou tão cedo? E por que está com essa cara? Letícia se sentou ao lado da filha no sofá, ainda processando tudo o que havia acontecido. Por alguns minutos, ficou em silêncio,
organizando os pensamentos e decidindo o quanto podia contar. Amanda, pode ser que eu tenha que trocar de emprego. O que aconteceu? Problemas com o patrão. Ele quer que eu faça coisas que não concordo. Amanda fechou o livro e se virou para encarar a mãe. Que tipo de coisas? Letícia hesitou. Amanda era madura para a idade, mas ainda era uma adolescente. Envolvê-la em problemas com criminosos poderosos seria irresponsável e perigoso. Coisas relacionadas ao trabalho que não são certas. Prefiro não entrar em detalhes. Mãe, você está com medo? Não era uma pergunta. Amanda conhecia a mãe bem demais para não perceber o medo nos olhos dela. Estou um pouco preocupada sim, mas vamos ficar bem. Sempre ficamos. Amanda pegou a mão da mãe e segurou com firmeza. Mãe, se você está com problemas no trabalho, a gente pode procurar ajuda. Tem órgãos que protegem trabalhadores, né? A pergunta inocente de Amanda acendeu uma luz na cabeça de Letícia. Sua filha estava certa. Havia órgãos oficiais para lidar com situações como aquela. Ministério Público, Polícia Federal, Ministério do Trabalho. Ela não precisava enfrentar Eduardo sozinha. Você tem razão, amor. Amanhã vou procurar ajuda oficial. E se precisar de advogado, tem o Dr. Pereira que ajudou a gente no divórcio. Ele sempre disse que se precisássemos de alguma coisa... Letícia sorriu, surpreendida com a maturidade da filha. Doutor, Pereira era um advogado trabalhista que tinha ajudado ela durante o divórcio complicado anos atrás. Era um homem íntegro, que fazia muito trabalho para pessoas em situação vulnerável. É uma boa ideia. Vou ligar para ele amanhã. Naquela noite, depois que Amanda foi dormir, Letícia se sentou na mesa da cozinha com seu laptop antigo e começou a organizar todas as evidências que tinha coletado. Separou as fotos dos documentos por data e tipo de crime, criou pastas organizadas, fez um resumo cronológico de tudo que havia descoberto. Eram mais de 200 arquivos, contratos fraudulentos, extratos bancários suspeitos, correspondências com funcionários públicos, gravações de áudio comprometedoras. Era material suficiente para derrubar não apenas Eduardo, mas toda a rede de corrupção que ela havia descoberto. Mas enquanto organizava as evidências, Letícia também pensava nos riscos. Eduardo tinha mostrado que era capaz de ameaças diretas e intimidação. Se descobrisse que ela tinha copiado todos aqueles documentos, as consequências podiam ser muito graves. Por isso, decidiu criar múltiplas cópias de segurança. Salvou tudo em 3 pendrives diferentes. Criou uma conta de e-mail anônima e fez upload de todos os arquivos para a nuvem. Enviou uma cópia para si mesma por correio postal. Se alguma coisa acontecesse com ela, as evidências ainda existiriam. Na manhã seguinte, Letícia acordou determinada. Primeiro ligou para Dr. Pereira e explicou a situação em termos gerais. O advogado concordou em recebê-la na tarde mesmo, sem cobrar consulta. Depois levou Amanda na escola e seguiu direto para o Ministério Público. Era um prédio imponente no centro da cidade, cheio de advogados e funcionários sérios circulando pelos corredores. Na recepção, Letícia explicou que queria denunciar crimes de corrupção e foi encaminhada para uma promotora especializada em crimes contra a administração pública. Doutora Patrícia Soares era uma mulher na casa dos 40, cabelos presos, óculos de armação séria, que ouviu o relato de Letícia com atenção crescente. Senhora Silva, o que está me relatando são acusações muito graves contra pessoas muito poderosas. Espero que tenha evidências sólidas. Tenho sim, doutora. Letícia abriu a pasta que havia preparado e mostrou algumas das fotos de documentos. São centenas de provas de desvio de verbas públicas, pagamento de propinas, superfaturamento de obras. Doutora Patrícia examinou os documentos com olhar técnico, fazendo anotações e fazendo perguntas específicas sobre datas, valores, nomes envolvidos. Era claro que ela entendia a gravidade do que estava vendo. Como você teve acesso a esses documentos? Trabalho na empresa há 8 anos como faxineira. Sempre tive acesso aos escritórios, ao arquivo. Nunca prestei atenção até que comecei a ver coisas que não batiam. E o que a motivou a investigar? Letícia contou sobre a descoberta inicial dos papéis no escritório de Eduardo, sobre as ameaças e tentativas de suborno, sobre a transferência forçada para o subsolo onde encontrou ainda mais evidências. Senhora Silva,
Preciso que entenda uma coisa. Se confirmarmos que essas evidências são autênticas e decidirmos abrir investigação oficial, você vai se tornar uma testemunha-chave. Isso significa proteção legal, mas também significa que sua vida vai mudar completamente. Eu entendo, doutora, mas não posso fingir que não vi nada. É dinheiro público que está sendo roubado. Dinheiro que deveria estar construindo hospitais, escolas. Doutora Patrícia sorriu pela primeira vez na conversa. É raro encontrar pessoas com essa coragem moral hoje em dia. Vou iniciar uma investigação preliminar baseada no que você trouxe, mas preciso que mantenha absoluto sigilo. Não pode comentar com ninguém que esteve aqui. E quanto ao meu emprego? Eles me suspenderam ontem sem vencimento. Isso é retaliação por denúncia, o que configura crime adicional. Vou incluir isso na investigação também. Letícia saiu do Ministério Público se sentindo mais leve, mas também mais nervosa. Havia dado o primeiro passo oficial contra Eduardo, mas sabia que a partir de agora não havia volta. Na tarde, se encontrou com o Dr. Pereira em seu escritório modesto no centro da cidade. Era um homem na casa dos 60, cabelos grisalhos, óculos no final do nariz, que atendia principalmente trabalhadores de baixa renda. Letícia, pela sua descrição no telefone, você está enfrentando uma situação muito delicada. Me conte todos os detalhes. Letícia repetiu a história que havia contado para a promotora, mas desta vez focando mais nos aspectos trabalhistas. A tentativa de suborno, as ameaças, a transferência punitiva, a suspensão sem justa causa. Isso que você descreveu caracteriza assédio moral, tentativa de aliciamento para a atividade ilícita e retaliação por recusa de participar em crimes. São violações graves da legislação trabalhista. O que posso fazer? Primeiro, vamos documentar tudo oficialmente. Vou preparar uma notificação extrajudicial para a empresa exigindo sua reintegração imediata com pagamento dos dias suspensos. Segundo, vou registrar uma reclamação no Ministério do Trabalho sobre as violações. Terceiro, se necessário, vamos entrar com ação trabalhista. Doutor Pereira pegou um bloco de notas e começou a anotar dados. Letícia, você tem sorte de uma coisa. A lei protege especificamente trabalhadores que denunciam crimes dos empregadores. Se tentarem te demitir agora, vai ser considerado retaliação e eles vão ter que pagar uma indenização pesada. E se eles tentarem me prejudicar de outras formas? Qualquer ameaça ou intimidação vai ser mais evidência contra eles. Quero que documente tudo. Telefonemas estranhos, pessoas seguindo você, qualquer coisa fora do normal. Quando saiu do escritório do advogado, Letícia se sentia mais protegida legalmente, mas também mais exposta. Sabia que Eduardo logo descobriria que ela havia procurado ajuda oficial, e as retaliações podiam se intensificar. No ônibus de volta para casa, reparou que um carro preto tinha seguido o mesmo trajeto que ela desde o centro. Podia ser coincidência, mas depois de todas as ameaças recentes, Letícia começou a ficar paranoica. Desceu 2 pontos antes do normal e o carro continuou. Talvez fosse só impressão mesmo, mas quando estava caminhando pelas ruas do seu bairro, percebeu que um homem de boné estava mantendo distância constante atrás dela. Letícia entrou em uma farmácia e ficou observando pela vitrine. O homem parou do outro lado da rua, fingindo olhar o celular. Quando ela saiu pela porta dos fundos da farmácia e pegou outro caminho para casa, não viu mais ninguém seguindo. Em casa, contou para Amanda que tinha procurado ajuda oficial, sem entrar em detalhes sobre os crimes. Sua filha ficou aliviada por saber que a mãe não estava enfrentando os problemas sozinha. Mãe, se alguém te ligar ou vier aqui perguntando sobre você, o que devo falar? Fala que não sabe de nada, que eu não comento o trabalho em casa. E se alguém te abordar na escola ou na rua, sai correndo e me liga imediatamente. Amanda concordou, mas Letícia podia ver preocupação nos olhos da filha. Era impossível esconder completamente o medo e a tensão que estava sentindo. Naquela noite, Letícia quase não conseguiu dormir. A cada ruído na rua, a cada carro que passava, ela se levantava para verificar as janelas. Havia cruzado uma linha da qual não podia mais voltar, e as consequências estavam apenas começando. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação de Dr. Pereira logo cedo. Letícia, entreguei a notificação na empresa ontem no final da tarde. A resposta foi interessante.
O que eles disseram? Negaram todas as acusações e alegaram que você foi suspensa por suspeita de roubo de documentos sigilosos. Disseram que têm evidências e que vão apresentar queixa criminal contra você. O estômago de Letícia afundou. Eduardo estava contra-atacando, tentando transformar ela de denunciante em criminosa. Doutor, eu não roubei nada. Eles plantaram um celular no subsolo tentando me incriminar, mas consegui provar que não era meu. Eu imaginei que fosse armação. Mas isso mostra que eles estão levando a situação a sério. Vão tentar te desacreditar antes que suas denúncias ganhem força. E agora? Agora aceleramos o processo. Vou entrar hoje mesmo com ação trabalhista pedindo sua reintegração e indenização por danos morais. E sugiro que você procure novamente a promotora e conte sobre essa retaliação. Depois da ligação, Letícia se vestiu e se preparou para outro dia de batalha legal. Mas quando abriu a porta para sair, encontrou um envelope que alguém havia deslizado por baixo durante a noite. Dentro do envelope havia uma única foto. Amanda saindo da escola, tirada de longe com teleobjetiva. No verso da foto, uma mensagem escrita à mão. Sua filha é muito bonita. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Letícia sentiu o mundo desabar. Suas pernas ficaram fracas e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Eduardo havia escalado a situação para ameaças diretas contra a Amanda. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e ligou primeiro para Dr. Pereira, depois para a doutora Patrícia. A foto era evidência de ameaça criminal, algo que transformava completamente a natureza do caso. Senhora Silva, isso muda tudo, disse doutora Patrícia quando Letícia chegou ao Ministério Público 1 hora depois. Agora não é apenas corrupção, é ameaça contra a testemunha. Vou pedir proteção policial para você e sua filha. Doutora, tenho medo que isso tenha saído do controle. Talvez eu devesse desistir da denúncia. Absolutamente não. Se você recuar agora, eles vão saber que ameaças funcionam. E nada garante que vão deixar você em paz mesmo se desistir. Você sabe demais. Doutora Patrícia pegou o telefone e fez algumas ligações. Em 1 hora, Letícia estava conversando com 2 investigadores da Polícia Civil, especializados em crimes de corrupção e intimidação de testemunhas. Senhora Silva, vamos destacar uma viatura para fazer rondas na sua casa e na escola da sua filha, explicou o delegado Torres. E quero que instale este aplicativo no seu celular. Se sentir qualquer ameaça, é só apertar o botão de pânico e teremos uma equipe no local em minutos. O aplicativo de proteção à testemunha fez Letícia se sentir um pouco mais segura, mas também mais consciente da gravidade da situação. Não era mais uma disputa trabalhista simples. Era uma guerra contra criminosos poderosos que não hesitavam em ameaçar uma adolescente inocente. Quando foi buscar Amanda na escola à tarde, conversou com a diretora sobre a situação. Sem entrar em detalhes, explicou que havia questões de segurança e que Amanda não deveria sair da escola com ninguém além dela. Mãe, está acontecendo algo sério, né? Amanda perguntou no caminho para casa. Estou tendo problemas com pessoas perigosas do trabalho, mas agora temos proteção policial. Pessoas perigosas como? Letícia parou de andar e olhou diretamente para a filha. Amanda, preciso que prometa uma coisa. Não vai sair de casa sozinha, não vai falar com estranhos, não vai aceitar carona de ninguém. Se alguém te abordar, grita e corre. Mãe, você está me assustando. Estou assustada mesmo. Mas vamos passar por isso juntas, como sempre. Naquela noite, uma viatura da Polícia Civil ficou estacionada na frente do prédio onde moravam. Era reconfortante saber que havia proteção, mas também aterrorizante saber que era necessária. Letícia se deitou pensando em como sua vida havia mudado em apenas uma semana. 7 dias atrás, era uma faxineira anônima tentando criar a filha em paz. Agora era uma testemunha protegida enfrentando uma organização criminosa. Mas não se arrependia da decisão de denunciar. Alguém precisava ter coragem de enfrentar homens como Eduardo Monteiro. E se não fosse ela, quem seria? Amanhã seria outro dia de luta. E Letícia Silva estava determinada a levar essa guerra até o fim, independente das consequências pessoais. A faxineira havia se transformado em uma guerreira da justiça.
E criminosos poderosos estavam prestes a descobrir que haviam subestimado completamente a mulher que limpava seus segredos todos os dias. 3 semanas depois da primeira ameaça, Letícia estava no tribunal trabalhista acompanhada de Dr. Pereira. A audiência de conciliação tinha sido marcada para aquela manhã, e Eduardo havia comparecido com uma equipe de 5 advogados caros. A diferença visual era gritante. De um lado, Letícia, com sua roupa social simples, e um advogado popular. Do outro, Eduardo em terno italiano caríssimo, cercado de advogados que cobravam milhares de reais por hora. Senhor Monteiro, disse a juíza trabalhista, doutora Marina Santos, estou analisando o processo e as alegações são graves. Sua empresa está acusada de assédio moral, tentativa de aliciamento para atividade ilícita e retaliação contra a denunciante. O advogado principal de Eduardo se levantou. Meritíssima, nossa cliente foi suspensa por suspeita fundada de roubo de documentos sigilosos. Temos evidências, doutor. Dr. Pereira interrompeu. As evidências que alegam ter são claramente fabricadas. Minha cliente provou que o celular encontrado não era dela, e todas as acusações surgiram apenas depois que ela recusou participar de atividades ilícitas. A juíza folheou os autos. Vejo aqui que há também investigação criminal em andamento no Ministério Público. Isso adiciona complexidade ao caso. Eduardo se inclinou para sussurrar algo no ouvido do seu advogado, que assentiu e se levantou novamente. Meritíssima, em espírito de conciliação, nossa cliente estaria disposta a reintegrar a funcionária ao cargo original, com pagamento dos dias suspensos, desde que ela assine um termo de confidencialidade mais rigoroso. Letícia olhou para Dr. Pereira, que balançou a cabeça discretamente. Era uma armadilha óbvia. O termo de confidencialidade seria uma forma de impedir que ela continuasse colaborando com a investigação criminal. Meritíssima, Dr. Pereira respondeu. Minha cliente aceita a reintegração e o pagamento dos dias, mas não pode assinar termo de confidencialidade que interfira em investigação criminal em andamento. A expressão de Eduardo endureceu. Ele estava acostumado a resolver problemas com dinheiro e contratos, mas desta vez enfrentava alguém que não podia ser comprada nem silenciada. Neste caso, disse o advogado de Eduardo, retiramos a proposta de conciliação. A juíza suspirou. Muito bem, vou dar prosseguimento ao processo. Audiência de instrução marcada para daqui a 2 semanas. Quando saíram do tribunal, Dr. Pereira explicou para Letícia o que havia acontecido. Eles tentaram te comprar novamente, mas de forma legal desta vez. O termo de confidencialidade seria uma mordaça judicial. Você fez certo em recusar. E agora? Agora vamos para julgamento. E com as evidências que temos, tenho certeza de que vamos ganhar. Mas quando chegaram ao estacionamento, Letícia percebeu algo estranho. Eduardo estava parado ao lado de um carro preto, conversando com 2 homens que ela reconheceu como os consultores de segurança que estavam no escritório dele semanas atrás. Quando Eduardo viu Letícia, fez questão de cumprimentá-la com um sorriso frio. Letícia, como vai? Espero que esteja gostando da sua nova vida, agitada. Estou bem, obrigada. E sua filha? Amanda, né? 16 anos, estuda no Colégio Estadual Dom Pedro. Uma menina muito bonita. O sangue de Letícia gelou. Eduardo não estava apenas fazendo ameaças veladas, estava demonstrando que sabia exatamente onde encontrar Amanda. Dr. Pereira se colocou entre Letícia e Eduardo. Senhor Monteiro, isso que acabou de dizer constitui ameaça direta contra a menor de idade. Vou registrar isso como evidência. Não foi ameaça, doutor. Foi apenas um comentário amigável sobre uma jovem que admiro. Mas o sorriso de Eduardo deixava claro que a mensagem havia sido transmitida. Ele sabia onde Amanda estudava, qual era a rotina dela, e podia agir quando quisesse. Naquela tarde, Letícia se reuniu novamente com doutora Patrícia no Ministério Público para relatar o incidente do tribunal. Senhora Silva, isso foi uma escalada significativa. Ele fez ameaça na frente de testemunhas, inclusive advogados. Vou pedir prisão preventiva. Doutora, tenho medo que se tentarem prender ele, as coisas piorem para mim e para Amanda. Entendo seu medo, mas não podemos deixar que ele continue intimidando testemunhas.
E tenho boas notícias. A investigação sobre os documentos que você trouxe confirmou tudo. São crimes de corrupção ativa e passiva, formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro. Doutora Patrícia abriu uma pasta grossa. Baseado nas suas evidências, conseguimos autorização judicial para grampo telefônico e quebra de sigilo bancário. Eduardo Monteiro e mais 8 pessoas vão ser indiciadas. 8 pessoas? A investigação revelou que ele não agia sozinho. Outros empresários, funcionários públicos, políticos. É uma rede criminosa que movimentou mais de 50 milhões de reais em dinheiro público nos últimos 5 anos. Letícia se sentiu tonta com a magnitude do que havia descoberto. Começara com alguns documentos suspeitos e agora estava no centro de uma das maiores investigações de corrupção da história da cidade. Doutora, quando vai acontecer a prisão? Amanhã de manhã. Operação simultânea em 16 endereços. Eduardo Monteiro será preso em casa às 6 da manhã. Naquela noite, Letícia mal conseguiu dormir. Sabia que as próximas horas seriam decisivas. Se a operação desse certo, Eduardo estaria preso e não poderia mais ameaçá-la diretamente. Se desse errado, as retaliações seriam terríveis. Às 5 da manhã, seu telefone tocou. Era a doutora Patrícia. Senhora Silva, a operação começou. Eduardo Monteiro foi preso há 15 minutos. Está sendo conduzido para a Superintendência da Polícia Federal. Letícia sentiu um alívio imenso, mas ainda cauteloso. E os outros? 7 dos 8 já foram presos. Apenas um ainda não foi localizado, mas é questão de horas. Quando Amanda acordou, Letícia contou que o homem que estava ameaçando elas havia sido preso. Sua filha perguntou poucos detalhes, apenas se abraçou na mãe e disse que estava orgulhosa da coragem dela. Mas o alívio durou pouco. À tarde, Dr. Pereira ligou com notícias preocupantes. Letícia, Eduardo conseguiu habeas corpus. Vai ser solto hoje mesmo. Como é possível? Advogados caros, conhecimento no judiciário. Alegaram que não havia flagrante nem risco de fuga. O juiz concedeu liberdade provisória. Letícia sentiu o mundo desabar novamente. Eduardo estava livre, provavelmente furioso, e agora sabia oficialmente que ela era a denunciante que havia causado sua prisão. Doutor, ele vai tentar se vingar. Por isso mesmo, doutora Patrícia já providenciou proteção policial reforçada para você. E tem mais uma coisa. Ela quer que você participe de uma coletiva de imprensa amanhã. Coletiva de imprensa? Para tornar o caso público. Se Eduardo tentar algo contra você agora, vai ser óbvio quem foi. A publicidade pode ser sua proteção. Na manhã seguinte, Letícia se encontrou no centro de uma tempestade de mídia. A coletiva do Ministério Público revelou oficialmente a operação de corrupção e ela foi apresentada como a denunciante corajosa que havia exposto o esquema. A senhora Silva, funcionária da empresa há 8 anos, trouxe evidências que revelaram uma das maiores redes de corrupção da história do nosso estado. Disse doutora Patrícia para os jornalistas. Sua coragem deve ser exemplo para todos os cidadãos. Letícia falou brevemente, apenas dizendo que era seu dever de cidadã denunciar crimes contra o erário público, mas sabia que a partir daquele momento se tornara um alvo público. Os jornais da tarde estamparam sua foto na primeira página. Faxineira corajosa expõe esquema de corrupção de 50 milhões. A manchete era gratificante, mas também aterrorizante. Eduardo, que havia sido solto na tarde anterior, certamente estava vendo toda aquela cobertura e planejando sua vingança. Na tarde seguinte, Letícia recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Letícia? Era a voz de Eduardo, fria e controlada. Parabéns pela fama. Deve estar se sentindo muito importante. Como conseguiu meu número? Eu consigo muitas coisas, Letícia. E agora que você decidiu me transformar em inimigo público, vou ter que tomar medidas mais diretas. Letícia apertou o botão de pânico no aplicativo enquanto continuava a conversa, tentando fazer Eduardo falar o máximo possível para a gravação automática. Você está ameaçando uma testemunha protegida. Não estou ameaçando ninguém. Estou apenas avisando que ações têm consequências. Você destruiu minha vida, minha reputação, minha empresa. Agora vou destruir a sua. Eduardo, você fez isso consigo mesmo quando decidiu roubar dinheiro público. Eu dava emprego para centenas de pessoas.
Construía coisas importantes. Você é apenas uma faxineira que não sabia do seu lugar. Meu lugar é ao lado da justiça. Eduardo riu, mas foi um riso sem humor. Justiça? Letícia, você não faz ideia de com quem está mexendo. Tenho amigos em lugares muito altos. Posso fazer sua vida virar um inferno mesmo de dentro da cadeia. A ligação foi cortada, mas Letícia sabia que a gravação havia capturado tudo. Era mais evidência de intimidação de testemunha, mais crimes que Eduardo estava cometendo mesmo depois de ser preso. 5 minutos depois, uma viatura da Polícia Civil estava na frente da casa dela. Os investigadores ouviram a gravação e imediatamente encaminharam para a doutora Patrícia. Senhora Silva, isso é ouro puro, disse o delegado Torres. Ameaça direta, clara, gravada. Vamos pedir revogação da liberdade provisória dele. Mas Eduardo havia subestimado Letícia pela última vez. Ela não era mais a faxineira assustada do início da história. Era uma mulher que havia encontrado sua força, sua voz, sua dignidade. E agora tinha evidências suficientes para colocar Eduardo Monteiro atrás das grades definitivamente. O confronto final estava apenas começando. Mas desta vez, Letícia sabia que estava do lado vencedor. Eduardo Monteiro, o empresário poderoso e respeitado, havia se tornado o que sempre foi por baixo da máscara. Um criminoso comum enfrentando a justiça graças à coragem de uma faxineira que se recusou a ficar calada. 6 meses depois da prisão de Eduardo Monteiro, Letícia estava sentada no banco das testemunhas do Tribunal de Justiça, prestando depoimento no julgamento mais importante da história recente da cidade. O plenário estava lotado de jornalistas, advogados e curiosos que acompanhavam o caso que havia se tornado símbolo da luta contra a corrupção. Eduardo a observava da mesa dos réus, algemado, com uma expressão de ódio mal contido. Depois da ligação ameaçadora que Letícia gravou, sua liberdade provisória foi revogada e ele estava preso há 5 meses. A prisão havia mudado completamente sua aparência. O empresário elegante havia se transformado em um homem abatido, com olheiras profundas e cabelos grisalhos desarrumados. Senhora Silva, disse Dr. Marcelo Ribeiro, o promotor de justiça responsável pelo caso, pode contar para o júri como descobriu o esquema de corrupção? Letícia respirou fundo. Depois de meses de coletivas de imprensa, depoimentos e audiências, já havia contado aquela história dezenas de vezes. Mas sabia que cada palavra sua naquele momento podia determinar o destino de Eduardo e dos outros réus. Eu trabalhava como faxineira na construtora há 8 anos. Sempre fui uma funcionária discreta, que fazia seu trabalho sem se meter em assuntos que não me diziam respeito. Até o dia em que encontrei documentos no escritório do Sr. Monteiro que mostravam transferências suspeitas de milhões de reais. E o que a motivou a investigar mais a fundo? No início, nada. Tentei ignorar o que tinha visto, mas quando o Sr. Monteiro descobriu que eu poderia ter notado alguma coisa, ele tentou me subornar para ficar calada. Ofereceu 5.000 reais por mês para eu não falar sobre questões que não eram da minha conta. Letícia olhou diretamente para Eduardo enquanto continuava. Foi nesse momento que percebi que não era apenas um erro contábil. Era um esquema criminoso. E como cidadã, senti que era meu dever denunciar. A senhora sofreu retaliações por se recusar a aceitar o suborno? Sofri muitas. Fui transferida para trabalhar no subsolo em condições humilhantes. Meu horário foi mudado para me prejudicar como mãe solteira. Fui suspensa sem vencimento. Recebi ameaças diretas contra minha filha menor de idade. Um murmúrio percorreu o plenário. O caso havia sensibilizado a opinião pública justamente por mostrar como pessoas poderosas tentavam intimidar uma trabalhadora comum que teve coragem de denunciar crimes. Dr. Ribeiro se aproximou do banco das testemunhas. Senhora Silva, durante os meses de investigação, descobriu-se que o esquema movimentou mais de 50 milhões de reais em dinheiro público. Como se sente sabendo que sua coragem ajudou a recuperar esse dinheiro para os cofres públicos? Me sinto orgulhosa de ter feito a coisa certa, mas também me sinto triste por saber que esse dinheiro que foi roubado poderia ter construído hospitais, escolas, melhorado a vida de muitas pessoas que precisam de serviços públicos de qualidade. O advogado de defesa de Eduardo, Dr. Henrique Silva, se levantou para o contra-interrogatório. Era um criminalista famoso, conhecido por sua agressividade em tribunais.
Senhora Silva, a senhora tem formação em contabilidade, não é verdade? Tenho. Sou técnica em contabilidade formada. E por que omitiu essa informação quando foi contratada como faxineira? Letícia havia se preparado para essa pergunta, porque na época estava desempregada há 2 anos, passando por problemas pessoais, e precisava urgentemente de qualquer trabalho para sustentar minha filha. Não omiti nada, apenas aceitei o emprego que estava disponível. Mas convenhamos, uma pessoa com formação contábil, trabalhando como faxineira, não seria conveniente para alguém que quisesse espionar documentos empresariais? Dr. Pereira se levantou. Protesto, Excelência. A defesa está insinuando que minha cliente foi contratada com propósitos escusos, sem qualquer evidência. Deferido, disse o juiz. Dr. Henrique, atenha-se aos fatos. O advogado mudou de estratégia. Senhora Silva, a senhora fotografou centenas de documentos da empresa. Isso não caracteriza violação de confidencialidade empresarial? Fotografei documentos que continham evidências de crimes contra o erário público. A lei protege denunciantes de boa-fé que expõem atividades ilegais. Mas a senhora não é investigadora, não é promotora, não é juíza. Que direito tinha de decidir o que eram crimes? Letícia se manteve calma, como o Dr. Pereira havia a orientado. Tenho formação contábil suficiente para reconhecer irregularidades evidentes. E como cidadã, tenho o direito e o dever de denunciar crimes que presencio. Dr. Henrique tentou mais algumas perguntas na esperança de desestabilizar Letícia, mas ela respondeu a todas com firmeza e clareza. Sua credibilidade como testemunha estava inabalada. Quando terminou o depoimento, Letícia olhou para a galeria e viu Amanda na primeira fileira, sorrindo orgulhosa. Sua filha havia insistido em acompanhar o julgamento, dizendo que queria ver a mãe fazendo história. Nos dias seguintes, outros réus foram julgados. O secretário municipal de obras que recebia propinas foi condenado a 8 anos de prisão. 3 empresários cúmplices de Eduardo receberam penas entre 5 e 10 anos. 2 funcionários públicos menores, que colaboraram com a justiça, conseguiram penas mais leves. Mas o julgamento de Eduardo foi o mais esperado. Como líder da organização criminosa, ele enfrentava acusações de corrupção ativa, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e intimidação de testemunha. Doutor. Ribeiro fez um discurso final emocionante, lembrando que Eduardo havia traído a confiança pública e tentado intimidar uma cidadã corajosa que expôs seus crimes. Senhoras e senhores jurados, este caso representa muito mais que a condenação de um criminoso. Representa a vitória da coragem civil sobre a impunidade, da honestidade sobre a corrupção, da justiça sobre o poder econômico. Doutor, Henrique tentou uma defesa baseada na contribuição social de Eduardo, argumentando que ele havia dado empregos e construído obras importantes. Mas as evidências contra seu cliente eram esmagadoras. Quando o júri se retirou para a deliberação, Letícia esperou no corredor ao lado de Amanda e Dr. Pereira. Estava nervosa, mesmo sabendo que as evidências eram incontestáveis. Mãe, independente do resultado, você já ganhou, Amanda disse segurando a mão dela. Mostrou que pessoas comuns podem enfrentar poderosos quando fazem a coisa certa. 2 horas depois, o júri voltou com o veredicto. Eduardo Monteiro foi considerado culpado de todas as acusações. O juiz o condenou a 16 anos de prisão em regime fechado, além de multa de 5 milhões de reais e perda de direitos políticos por 20 anos. Quando a sentença foi lida, Eduardo olhou diretamente para Letícia com uma expressão de ódio puro. Mas ela não sentiu medo. Sentiu apenas a satisfação de ver a justiça sendo feita. Fora do tribunal, Letícia foi cercada por jornalistas que queriam sua reação à condenação. Como se sente vendo Eduardo Monteiro condenado? Me sinto aliviada por saber que a justiça funcionou, mas principalmente me sinto feliz porque 50 milhões de reais vão voltar para os cofres públicos, onde sempre deveriam ter ficado. O que planeja fazer agora? Continuar minha vida, cuidar da minha filha e talvez usar minha experiência para ajudar outras pessoas que tenham coragem de denunciar crimes, mas não saibam como fazer. Nos meses seguintes, a vida de Letícia mudou completamente. O caso havia se tornado nacionalmente famoso e ela recebeu ofertas de trabalho de várias organizações não governamentais
que combatiam a corrupção. Aceitou um emprego em uma ONG que orientava denunciantes de crimes contra a administração pública. Era um trabalho que combinava sua formação contábil com sua experiência pessoal de enfrentar retaliações por denunciar corrupção. Amanda conseguiu uma bolsa integral em uma universidade particular para estudar direito, inspirada pela luta da mãe por justiça. Quero ser promotora como doutora Patrícia, ela disse. Quero continuar o trabalho que você começou. Dr. Pereira conseguiu reintegrar Letícia com todos os direitos na construtora, que havia sido confiscada pela justiça e transformada em empresa estatal. Mas ela escolheu não voltar, preferindo seguir um caminho novo. A construtora, agora sob gestão pública, foi responsável por finalizar várias obras que Eduardo havia deixado pela metade após desviar o dinheiro. Hospitais e escolas que deveriam ter sido construídos anos antes finalmente foram entregues à população. 2 anos depois da condenação, Letícia recebeu o Prêmio Nacional de Combate à Corrupção, concedido pela Controladoria Geral da União. Na cerimônia em Brasília, fez um discurso que emocionou a plateia. Não sou heroína, sou apenas uma mãe que precisava olhar no espelho e se respeitar. Que precisava mostrar para minha filha que fazer a coisa certa vale mais que qualquer dinheiro ou segurança temporária. Eduardo cumpria sua pena em uma penitenciária federal, onde chegavam relatos de que havia perdido completamente o prestígio que um dia teve. Seus bens foram leilões para ressarcir os cofres públicos. Sua família o havia abandonado, seus antigos sócios faziam questão de negar qualquer proximidade com ele. Letícia nunca mais pensou em Eduardo como uma ameaça. Ele havia se tornado apenas mais um criminoso comum pagando por seus crimes, enquanto ela construía uma vida nova baseada na dignidade e no propósito. Em uma tarde de domingo, 3 anos depois de tudo ter começado, Letícia estava na cozinha de sua nova casa, preparando o almoço quando Amanda chegou da universidade. Mãe, saiu o resultado do processo seletivo para estágio no Ministério Público. E então? Amanda sorriu. Passei. Vou estagiar no Departamento de Combate à Corrupção. Letícia abraçou a filha, sentindo uma emoção indescritível. O ciclo se completava. A menina que ela havia protegido das ameaças de um criminoso agora seguiria os passos da luta por justiça. Estou orgulhosa de você, amor. Aprendi com a melhor professora que existe. Uma faxineira que não teve medo de enfrentar um milionário para fazer a coisa certa. Naquela noite, Letícia se deitou pensando em como sua vida havia mudado. De faxineira invisível a símbolo nacional de coragem civil. De mulher ameaçada, a consultora respeitada na luta contra a corrupção. De mãe desesperada, a exemplo de dignidade para a própria filha. Havia perdido um emprego, mas ganhado uma missão. Havia enfrentado ameaças, mas conquistado respeito. Havia arriscado sua segurança, mas encontrado seu propósito. E quando fechou os olhos, Letícia sorriu pensando que o Eduardo Monteiro de outrora não conseguiu quebrar uma faxineira determinada. Na verdade, foi ele quem se quebrou ao subestimar a força de uma mulher que decidiu não ficar calada diante da injustiça. A menina que um dia tinha estudado contabilidade sonhando em ajudar empresas honestas, havia se tornado a mulher que ajudava a sociedade, combatendo empresários desonestos. E isso, Letícia sabia, era exatamente onde deveria estar.